Primeiro, que eles não vão querer botar saia por causa do machismo, né? Segundo, que eles não vão querer, vou ter que botar uma saia, ainda vou sofrer isso que eu estou fazendo sofrer? Não, então deixa eu tirar o pé do acelerador. Aí, paulatinamente, eles vão mudando. Não vai ser uma mudança brusca, mas vão mudar. Quanto espaço a mulher já conquistou? E precisa conquistar mais. E tem países que ela ainda não deu nem o primeiro passo ainda. Não é? Vai que chega lá. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade, provocada pela estranheza dos fenômenos que se produziram. O segundo, do raciocínio e da filosofia. O terceiro, da aplicação e das consequências. A gente já passou da curiosidade. O Guilherme um dia pediu para ver a reunião mediúnica como era. Aí ele foi lá para ver, curiosidade. Viu? Ah, é isso aqui? Tudo bem. Isso não é para mim não, mas foi por curiosidade, né? Muitos de nós viemos à casa espírita também por curiosidade. Como é que é aquilo lá? Será que vai ter lá assombração? Será que eu vou ver alma do outro mundo? Não é? Vem por curiosidade. Não é mais, a gente não está aí nessa daí. Então o primeiro período para a gente já passou. O segundo, o raciocínio da filosofia. A gente está nessa fase aí. Do raciocínio e começando a aplicação. A gente ainda está no fato do raciocínio, hein? A aplicação falta um pouquinho. Às vezes a gente aplica, como as coisas não são estanques, ela é um processo, a gente já consegue aplicar em algumas situações da vida, em outras não, mas é o processo. É porque esse conhecimento ele gera mudanças. E gera mudanças. Então é uma coisa que demora mais por isso. Quando você vê que um espírita, uma pessoa que se diz espírita, se suicida, ela teve o conhecimento, ela teve o acesso, ela aprendeu, ela sabe, mas ela não aplicou. Ela não entrou nessa terceira fase. Então, ela está aqui no raciocínio ainda. Será que é isso mesmo? Será que é bem isso? Tem umas coisas lógicas, mas e aí? Quer saber? Vou fugir da vida. Vou fugir da vida. Não deve ser bem assim não. E se for isso, eu já sei como é que é, eu não vou sofrer tanto como dizem que vai sofrer, porque eu já sei. Esse é o raciocínio de alguém que já estudou. Eu já sei. É o mesmo que dizer assim para vocês. Se você bater com a cara aqui no vidro, você vai se machucar. Aí você, eu já sei como eu vou me machucar. Então eu vou fechar bem meus olhos para não furar meu olho e vou meter a cara com toda a força. Vai deixar de se machucar porque você sabe que vai se machucar? Não. Pode não furar o olho, mas vai rasgar a cara. É o mesmo princípio, são leis. Leis físicas. Leis físicas. O fluido animalizado é absorvido pelo perispírito. Isso é lei. Então não adianta você dizer que, não, eu vou dar uma volta em Deus. Vou dar uma volta. Eu dar uma volta na lei de Deus, eu estou dando volta em Deus. Eu sei como é que é, então eu não vou por aqui. Por aqui eu caio no abismo. Eu vou por aqui. Vou dar uma desperta. Mas vai cair no abismo do mesmo jeito. Porque é lei. Vai ver que não morreu. Os problemas são os mesmos. Porque está no pensamento. A gente não desassocia o pensamento do espírito. Não desassocia. O pensamento é um atributo do espírito. E você vai sofrer. Vai continuar com o mesmo pensamento. Com o mesmo sentimento. Aí vamos lá. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco.
Uma vez satisfeita, deixa o objeto para passar a um outro. O mesmo não acontece com o que se dirige à meditação séria e ao raciocínio. Foi o que Kardec fez, né? O segundo período começou, o terceiro se seguirá, inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente desde que foi sendo melhor compreendido na sua essência íntima, desde que lhe perceberam o alcance, porque ele tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí está a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Porque a gente já sabe, a gente quer ser feliz, a gente já sabe, opa, esse caminho aqui me deixa feliz, me deixa bem. Aí vocês estão vendo que a felicidade é o que a gente almeja. A gente quer ser feliz. Quer ser feliz na família, no lar, no trabalho, na casa espírita. Mas a gente chega à conclusão que essa felicidade é consequência. Para eu atingir esse estado d'alma, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que cumprir a lei. Então, felicidade não é objetivo de vida. Felicidade é consequência. Objetivo, progresso, crescimento. Esse é o objetivo da vida. E se a gente caminhar nesse sentido, como consequência, felicidade. Não é lógico, Paulinha? Então, não sabia que ia pensar tanto, né? É isso aí. Vamos lá. Ele torna felizes os que o compreendem. Claro, você deixa de fazer algumas coisas que você fazia erradamente, passa a fazer outras coisas que você não fazia por ignorância, como consequência a felicidade. Então, ele torna o Espiritismo, né, torna felizes os que compreendem, aguardando que sua influência se estenda sobre as massas. Mesmo aquele que nunca foi testemunha de qualquer fenômeno material, de manifestações, se diz: além desses fenômenos, há a filosofia. Esta filosofia me explica o que nenhuma, está em negrito aqui, né? Nenhuma outra me havia explicado. Que filosofia explicava isso tudo que a gente entendeu aqui com o Livro dos Espíritos? Que filosofia? Que religião? Nenhuma. Nela encontro apenas pelo raciocínio uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança, a confiança. Ela me liberta do tormento da incerteza. Ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Vós todos que o atacais, quereis um meio de combatê-lo com êxito? Aqui está. Kardec vai nos dar um meio de combater a doutrina espírita com êxito, aqueles que atacam a doutrina espírita. Substitui essa doutrina, né? Substitui por algo por alguma coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem uma outra certeza que o torne mais feliz, e compreendei bem o alcance desta palavra, certeza, pois o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Aí. Então nos dê uma crença melhor do que essa, nos dê uma certeza melhor do que essa, aí a gente combate, a gente muda. Que venha um encontro da lógica, do raciocínio, da razão. Que é a coisa mais bonita de que você vai reencontrar quem você ama. Porque quem você ama não morreu, apenas perdeu o corpo. Qual a doutrina que diz isso?
A outra diz só se você for para o mesmo lugar. Ou para o inferno onde seu ente querido está, ou então para o céu. E o mais certo é o inferno, porque as regras para ir para o céu a gente não alcança, né? Acho que 99% da humanidade não alcança. Né? Então, dá uma outra mais certa. Isso é apenas um aspecto, hein? Um aspecto. Não vos contenteis em dizer que isto não existe. É muito fácil. Vocês já viram que isso não existe, é da cabeça dele. Que argumento é esse? É da cabeça dele, isso não existe. Provai, não através de uma negação, mas através de fatos, que isto não existe, que nunca existiu e que não pode existir. Se não existe, dizei sobretudo o que haveria em seu lugar. O outro diz, não existe porque Moisés proibiu. Isso é argumento? Porque Moisés proibiu, não pode? Agora, por que Moisés proibiu? Ele não ia proibir uma coisa que não existisse, que não pudesse fazer. Isso não é argumento. Uma vez a gente deu uma notícia, uma família, eu li lá a notícia, do ente querido. Aí a pessoa chegou e falou assim, que bacana, que legal, pô, bom saber que meu pai está assim, poxa. Aí eu virei as costas, eu vi a pessoa fuxicando com a mãe. É da minha família, minha mãe e minha irmã. Da cabeça dele, tudo invenção dele. Na minha casa, pelos cantos da casa, né? Cabeça do Niltinho, invenção dele. Para mim, uma notícia tão... como é que chama? Não é edificante que eu quero, tão relevante, né? Uma notícia que traz a gente, o ente querido dando a notícia, dizendo que ele está tudo bem, que está vivo, algo, um conforto, confortativa, tudo bem. Mas por causa da cabeça fundada numa religião lá deles, né? Hoje a minha mãe está do outro lado, né? Então ela está vendo, está ouvindo. Agora ela deve estar dizendo, você tinha razão, né? Aí, cabeça deles, invenção. Aí eu, de surpresa, gostou, mãe? Muito bom! É assim. Então me dá uma certeza. Me prove que isso é mentira, que isso não pode acontecer. Me diz, por que ele não poderia falar? Por quê? Dá um argumento. Se vocês são espiritualistas, ele está vivo, existe uma alma. Por que essa alma não pode se comunicar? Porque ela está no inferno? Então me prova que Deus criou o inferno. Deus seria justo? Ela está dormindo? Como assim, dormindo? E quem nasceu há 20 mil anos atrás? Pronto, vamos falar igual o Raul Seixas. Eu nasci. E quem nasceu há 10 mil anos atrás? Está dormindo até hoje? Não sabia. Eles não sabiam. Né? Sabiam que existia inferno, céu? Tinha um inferno pagão, mas tinha a questão de estar dormindo? A trombeta do anjo? Jesus não tinha vindo à Terra, conheceram o Cristo? Conheceram a moral cristã? Então, coitadinho de quem nasceu há 10 mil anos atrás, né? Para não falar lá para trás ainda. Então, não é lógico, não é racional. Finalmente, que as consequências do Espiritismo não são tornar melhores as felizes, não, como é que é? Melhores e mais felizes os homens. Prova isso, né? Pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas que tão pouco se pratica. Quando tiverdes feito isto, tereis o direito de atacá-lo. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, alma,
as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra essas penas e essas recompensas como consequências naturais da vida terrestre e nada no quadro que ele oferece do futuro pode ser recusado pela razão mais exigente. E nada no quadro que ele oferece, né, que o Espiritismo oferece quanto ao futuro, pode ser recusado pela razão mais exigente. Vós, cuja doutrina consiste na navegação do futuro, vós, cuja doutrina consiste na negação do futuro, que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais na incredulidade. Ele, o Espiritismo, se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada como perspectiva e o egoísmo como consolação. Ele explica tudo, vós nada explicais. A doutrina espírita prova através dos fatos e vós nada provais. Como quereis que hesite entre as duas doutrinas? O materialismo não prova nada, não diz nada. Te anima o egoísmo. Cuida de você, que tudo acaba aqui. Enche teu prato, o outro que morra de fome. Porque os dois vão morrer de qualquer maneira. Viva você um pouco mais e o melhor possível. Aí prega o egoísmo. Por que ele vai se preocupar com o miserável que mora ali à beira da estrada, debaixo da ponte? O problema é dele, eu tenho que cuidar de mim. Porque ele vai morrer, vai acabar, aquele é bom que morre logo, acaba logo. É menos um problema. Então por que eu vou dividir o que eu tenho com ele? Deixa eu me regalar. O máximo que eu puder. Isso é o materialismo puro. Doutrina de Hegel, doutrina de Augusto Comte e tantos outros filósofos da época ali do iluminismo, em que Kardec trouxe uma outra resposta a esses, já que a Igreja Católica também não dava nenhum rumo, nem as universidades, nenhuma resposta que atendesse às necessidades humanas de vida futura. Até porque nós somos espíritos, nós somos almas, e nós ansiamos por algo metafísico. Todos nós. Se a gente não tiver uma resposta racional, vai ficar um vazio no peito. Como que a gente resumiria essa conclusão 5 aí? Como é que vocês resumiriam? Me ajuda aí, eu também estou pensando com vocês em tudo isso que a gente leu. A gente podia botar a doutrina espírita. A doutrina espírita nos dá uma certeza sobre a vida futura. A gente pode colocar isso. E o materialismo não explica nada. A doutrina espírita explica tudo, o materialismo não explica nada. Podemos fazer assim? Né? Vou colocar aqui. Então, a doutrina espírita nos explica tudo. O materialismo não tem explicação plausível, né, sobre a vida. Então vamos lá. Olha, nada explicou até agora. Conclusão número 6.
não vai dar tempo da conclusão número 6. Tem 1 hora de estudo. Passou rápido, né, Paulinha? Mas muito bom o estudo, né? Um raciocínio tão gostoso. Então, quem nos ouve de casa, nós vamos parar aqui. Semana que vem vamos para a conclusão 6. E daqui a 5, 10 minutinhos, no máximo 5, 10, nós vamos estudar o livro A Gênese. Dá tempo de tomar um cafezinho, falar igual o professor Raimundo, vapt-vupt, dá para ir ali no banheiro, beber um cafezinho, e daqui a pouco a gente volta. Hã? Não, o salário aqui é bom, porque estamos investindo na alma. O salário aqui é grande. A diferença é que o salário é... Vamos fazer a prece agora. O salário aqui é muito grande, bônus hora. Então agradecemos muito a esses espíritos bondosos que têm nos influenciado para o bem, nos estimulado a estudar, a melhorar a nossa conduta diante da vida, do mundo. Mais uma vez, a nossa gratidão a Allan Kardec, amigo querido, alma de escola, muito obrigado. Continue conosco, inspirando-nos, incentivando-nos a estudar e a divulgar a doutrina espírita. Obrigado, Leon Denis, que deu continuidade a essa doutrina. Obrigado, Jesus. Obrigado a essa casa que nos recebe, que nos propicia esses trabalhos, essa construção em nossa alma, libertando-nos dos atavismos que nos prendia a uma vida pouco eficiente. Muito obrigado por tudo, altivo, aos benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, a nossa gratidão. Que seja em teu nome, altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor que vibra nessa casa de amor, em nome de Eurípides Barçanufo, o patrono desse estudo, de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.